Mateus 14, 22 até o 36. Diga, eu encontrei. Tem gente procurando ainda. Eu vou esperar que todos vocês encontrem, para que a leitura seja conjunta. Encontraram? Amém. Diz assim, a palavra do Senhor Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quem que insistiu com os discípulos? Jesus. Com quem que Jesus insistiu? Você não leu. Quem que insistiu com os discípulos? Jesus. Quem? Jesus. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quem soprava contra ele? O vento. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele numa prancha de surf. Não, irmão? Não? Tem umas maquininhas legais, né? Que eu vi o pessoal usando onda sobre as almas, uns motorzinhos, né? Jet ski também. Estava no jet ski? Não. Como é que Jesus foi ter com eles? Ô, irmãos, como é que Jesus foi encontrar os discípulos? Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. O que Jesus disse para eles? Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. Sobre o que ele andou? Sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou. O que ele gritou? Senhor, salve. Se você estivesse se afogando, você acha que você ia gritar assim? Senhor, salve. Quando já tiveram essa experiência, eu já tive essa experiência, quase morri afogado. Quem já teve? Como é que você grita, irmão? Como é que grita? Vamos lá? O que ele gritou, irmão? Senhor, salve-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus dentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar a borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram... Todos os que nele tocaram foram... Feche a sua Bíblia. Nós vamos almoçar junto. Eu posso terminar 13h hoje. Isso não vai acontecer, que não é do meu estilo. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei tantas das minhas faculdades que eu fiz da Irati. Eu fiz uma, eu fiz uma também sobre... estudei, fiz uma faculdade sobre a história do futebol. Fiz até, acho que não me lembro se eu fiz doutorado disso aí. Mas em 2014, houve uma decisão da Copa do Mundo. Se não é um irmão me ajudar, eu nunca traria isso para você. Entre a Argentina e a Alemanha, que eu não me lembro, mas quem gosta vai lembrar sempre. O técnico ainda fez um comentário, segundo a minha fonte informativa, falou assim, mostre que você é melhor que o Messi. Não me lembro, isso é a narrativa que eu escutei. Mas fato é que este homem deixou de estar no banco assistindo uma partida para ser parte, e foi bem sucedido, porque ele deixou de ser um mero assistente, mero espectador, para ser um protagonista. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O texto que nós lemos mostra que foi uma experiência extraordinária de Jesus com os seus discípulos. Eu acho que todos nós, quando lemos esse texto, ficamos admirados. Amém. Você não fica, irmão? Então, se você não ficar, é porque você já andou sobre as águas. Tem alguém que já fez isso? Tem dúvida.
Uma experiência extraordinária. E nessa experiência, estavam envolvidos os 12 discípulos. E a participação de maior destaque foi de Pedro, já que ele ousadamente desafia o mestre a levá-lo também a andar por sobre as águas. O que, conforme vimos, aconteceu. Pedro sai e anda por sobre as águas. E mesmo ele tendo falhado no direcionamento do olhar, conforme você viu, ter levado um susto, ele, junto a Jesus, foram os únicos que viveram esta experiência sobrenatural. Todos os demais puderam contar o que viram. Ei, preste atenção. Todos os demais puderam contar o que viram. Mas Pedro pôde contar a experiência que viveu. Vamos pensar aqui numa rodinha de Pedro e os demais discípulos. Os 11. Ó, Pedro. Você, hein, Pedrão? Ó, você conseguiu o que ninguém conseguiu fazer. Você é 10, Pedro. Que coisa, hein, Pedro? Foi bom, não foi, Pedro? Mas Pedro, quando pediu a palavra, falou, foi, porque eu experimentei, eu vivi a esperança. Porque, escute, ele não quis ser um mero assistente, um mero espectador. Ele decidiu ser parte daquilo que Jesus estava fazendo. Se Jesus estava fazendo, Pedro falou assim, não, peraí, eu quero ser parte disso também, eu quero fazer o mesmo. Esta manhã, usando essa experiência, quero encorajar a igreja do Senhor reunida aqui neste ambiente. Escute, a não ser um mero espectador, um mero assistente do que está acontecendo, mas ser parte. Por isso quero falar esta manhã, ser parte e não mero espectador ou mero assistente. Agora, eu não vou continuar pregando. Suzana falou assim, vocês estão muito sérios. Estão muito sérios. Eu só vou continuar pregando. Se você falar, eu quero ser parte e não espectador. Assim, irmão, com a sua expressão, né? Expressão corporal. Eu quero ser parte e não mero espectador. É para você fazer isso, tá? Não, você não chacoalhou o pescocinho, assim, não, diga. Vamos lá de novo, eu quero ser parte, vamos lá. E não, né? Pura brincadeira. Baseado na experiência aqui de Pedro e Jesus, para ser parte e não mero espectador, por vezes envolve fazer diferente do que a maioria está fazendo. Meus amados e meus queridos irmãos, vale responder as perguntas nesta manhã. Quantos discípulos estavam no barco? 12, irmão. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Você vai chegado. Quantos estavam no barco? 12. Quantos fizeram a proposta para Jesus para ir ao seu encontro? Dedinho, quantos? Dedinho. Quantos, irmão? Outra pergunta. Se todos tivessem feito a mesma proposta, todos andariam sobre as águas? Sim. Claro que sim! O Jesus que fez com um, faria com os outros 11, sem problema nenhum. O que marcou a diferença na vida de Pedro foi o fato de ele andar na contramão da maioria. O que marcou a diferença na vida de Pedro foi o fato de ele fazer diferente do que a maioria se propôs a fazer. O que marcou, mesmo na fotografia, tinha uns feios, não tinha? Tinha uns feios. Barbudo.
Eles eram homens rústicos, irmão. Isso eu posso garantir para você. Homens da praia, da pescaria, que na sua maioria. Aí Pedro olha para aquele almarada feio. Vocês vão ficar aí? Vamos. Eu não. Eu não vou ficar sentadinho aí igual vocês estão, não. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu quero andar por sobre as águas. E quem quer ser parte e não mero espectador ou assistente, como alguém só assiste do que Jesus está fazendo, como Pedro, por vezes terá que enfrentar esta realidade de andar na contramão, de fazer diferente do que os outros estão fazendo, de não deixar se influenciar pela maioria. Escute, de não deixar que seja a maioria que dita os teus padrões, o teu caminho andar. A famosa expressão, você não é todo mundo, usada pelas mães, lembra disso? Lembra disso? Mãe, está todo mundo indo no cinema. Você não vai, porque você não é. Mas mãe, está todo mundo indo nadar no rio. Você não vai, porque você não é todo mundo. Mas se, mãe, está todo mundo indo tomar sorvete na lanchonete, na sorveteria. Você não vai, porque você não é todo mundo. Isso mudou nos nossos dias, mas já não estão mais usando essas expressões, deveriam voltar a usar. Mas antigamente a gente escutava isso quase que diariamente, semanalmente. Você não é todo mundo. E esta expressão aplica na vida daqueles que querem ser participantes e não mero espectadores. Escute isso, irmão, e aprenda nesta manhã a ser um homem, uma mulher. Escute que é participante e não espectador. Por vezes você vai ouvir a expressão: todo mundo está vivendo uma vida espiritual dupla, porque isso é comum nos nossos dias. As pessoas têm o hábito de viver uma vida espiritual dupla. Uma hora na igreja, outra hora no mundo, uma hora santo, outra hora pecador, e as pessoas vivem isso. E você vai ouvir essa expressão, escute, todo mundo está vivendo uma vida dupla espiritualmente. Mas você não é todo mundo. Você vai escutar a expressão, pode escutar essa expressão, mas todo mundo está vivendo uma vida puramente religiosa, uma vida somente de frequentar a igreja, de ir para os cultos, de ser membro de uma igreja. Todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Você pode escutar aí a expressão: todo mundo está procurando em nossos dias um entretenimento gospel, todo mundo está procurando as celebridades aí do mundo gospel, todo mundo quer esta igreja show, essa igreja que está centralizada em alguém famoso, mas você não é todo mundo. E você poderá escutar a expressão: mas espera aí, pastor, está todo mundo aí seguindo um artista, uma artista famosa, ela é mundana, ela não tem nada de Bíblia, ela não tem nada para me ensinar espiritualmente, mas está todo mundo seguindo esta mulher ou este homem mundano. Mas você não é todo mundo. Todo mundo faz sexo fora do casamento, mas você não é todo mundo. Todo mundo está por aí assistindo essas porcarias que estão por aí nos vídeos da internet, mas você não é todo mundo. Todo mundo está ouvindo e seguindo os conselhos de um coach ímpio, de uma celebridade que está ensinando coisas na internet, mas você não é todo mundo. Porque, a exemplo de Pedro, você quer ser participante do que Jesus está fazendo e você não quer ser
um mero espectador. Será que eu estou falando com gente que tem esse sentimento? Você, escute a exemplo de Pedro, não quer ser um mero espectador, mas você quer ser participante daquilo que Jesus está fazendo. Então, meu amado, meu querido irmão, por vezes você terá que andar na contramão, você terá que virar as costas para o barco e deixar que quem quer fazer, faça, mas você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer passar para a história com alguém com uma experiência extraordinária com Cristo, você quer acompanhar o que Jesus está fazendo, e é por isso que você, escute, por vezes vai andar na contramão, e Deus vai te honrar, como honrou Pedro, e se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem sabe teríamos que adotar essa expressão aqui na igreja, você não é todo mundo. Olha para mim, olha para mim, você perdeu a atenção da mensagem. Você que está na televisão, você que está pela internet, você não é todo mundo. Como Pedro, nós queremos participar do que Jesus está participando, fazer o que Jesus está fazendo. Não é verdade, irmão? Nós queremos ser parte daquilo que Jesus está fazendo. Quem pôde contar foi Pedro. Se você entender esta palavra, você sai daqui para ser o protagonista nesta manhã na obra de Deus e não um mero assistente. Vocês estão muito calados. Mas eu vou continuar pregando até as 2. Ser parte, não um mero telespectador ou assistente. Para ser parte, não um mero assistente ou espectador. Baseado aqui naquilo que nós vimos com Pedro, a sua confiança deve ser demonstrada com atitude. Você pode dizer atitude? Diga ação, diga ação, diga atitude. Você quer ver como muda isso? Só as mulheres, atitude. Atitude. Só os homens, atitude. Atitude. Uma ação, uma atitude. Meus amados e meus queridos irmãos, Pedro toma uma atitude que demonstra a sua confiança em Jesus. Vou repetir pela importância. Pedro, escute, toma uma atitude que demonstra a sua confiança em Jesus. O texto que você leu comigo diz que uma vez que ele aceita a proposta de ir, a proposta de ir ao encontro de Jesus, o texto diz assim, ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele saiu do barco. Escute, ele andou sobre as águas, ele foi na direção de Jesus. Ele teve coragem para sair do que naquele momento representava a sua maior fonte de segurança. Irmão, já contei para você minhas experiências de barco aqui. Já contei. Ainda bem que eu sempre posso repetir que essa igreja tem sempre gente nova. Diga graças a Deus por isso. E barco, Paulo, não é para qualquer um, não. Mas estava lá eles naquele barco. E veio a tempestade. E aí tinha a oportunidade de sair do barco, ir ao encontro daquilo que até então eles pensavam ser um fantasma, ou ficar no barco. E aí você vê que Pedro teve a coragem, ele podia, não, eu não vou sair daqui. Não vou arriscar, não. É melhor aqui, sentadinho nesse barco, né, do que sair andando por aí. E você vê que ele deixou aquilo que para ele representava a maior fonte de segurança naquele momento. Ele saiu do barco. Ele propôs o desafio e não se acovardou quando a proposta foi aceita. Olhe para mim se fosse um americano pregando. Look to me. Pay attention now. Escute, muita gente na igreja está como mero espectador. Olhe para mim, muita gente na igreja está como mero espectador.
porque diz que confia, diz que serve a Jesus, diz que Jesus é o Senhor, o centro da sua vida. Ele até se autodenomina um seguidor, um cristão. Ele diz que ama a Deus, mas suas atitudes não condizem com aquilo que eles falam. De novo, as suas atitudes não condizem com aquilo que eles falam. Eles não têm coragem de se lançar nas questões do reino. Ei, não tem coragem de se lançar nas questões do reino. Eles são muito tímidos na que está relacionado à obra do Senhor. Eles se acovardam na hora de enfrentar os desafios pertinentes das questões espirituais. Porque sabe de uma coisa, se você decidir viver uma vida espiritual intensa, você vai enfrentar desafios. Mas tem aqueles que eles se intimidam. Eles se acomodam a uma vida puramente religiosa. Você tem ideia, irmãos? Hoje é domingo, você tem ideia do que está acontecendo pela manhã, especialmente aqui nesse país? Quantas pessoas dentro das igrejas? Elas vão e entram na igreja e saem da mesma forma que entrarem e continuam nas mesmas práticas de sempre. Porque vida espiritual intensa tem desafios. Escute, tem gente que fala que confia em Deus, que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele fala que segue a Jesus. Mas eles não fazem nada em prol do seu reino. Tem gente que fala que confia no Senhor, que tem vida entregue a Cristo, é um seguidor. Mas eles querem apenas receber de Deus. E não sem dar nada. Aquele barco ficou dividido em 2 grupos. Depois da atitude de Pedro. Ei, quantos grupos? 2. Você dormiu? Quantos? 2. Não, aqui nós expressamos verbalmente, fisicamente. Quantos grupos? 2. Faz assim para mim, 2. Paz e amor. Quantos? 2. Ficou dividido em 2 grupos depois dessa experiência. Os que ficaram assistindo algo extraordinário, os que foram os protagonistas do extraordinário. E aí voltamos a pensar lá no barco. Vamos lá para o barquinho com Pedro? Vamos no barquinho com Pedro? Vamos. Quem quer ir comigo? Vamos lá. Tá. 11. Como é que se faz quando você fica admirado? Irmão, cada um tem uma expressão, né? Tem gente que... A Giovana, ela brilha o olhinho dela assim, ó. Você sabe que ela está admirada com alguma coisa. Lá em casa já nos acostumamos com a expressão do olhar dela. Tem gente que fica de boca aberta. Você não é a boca aberta, mas você às vezes fica de boca aberta. Ei, olha para mim, lá estava um barco. E os 11, vendo a cena, pensa que coisa extraordinária. Esse momento você tem que viajar para o texto, para a cena, irmão. Escute, pensa, 2 homens andando, havia uma tempestade. O vento soprava ao contrário. Escute, não era uma coisa calma e tranquila, não, era algo que estava acontecendo, uma tempestade, e aí tem 11 de boca aberta. Tem gente que põe a mão na cabeça, sei lá, cada um com o seu... Que é isso? Mas tinha dois, nas águas. A pergunta é: qual grupo que você pertence ou você quer pertencer? Você quer ficar no grupo que assiste? Parabéns para você! Continue aí assistindo Deus fazendo. Continue aí assistindo a obra do Senhor Jesus sendo realizada. Continue aí assistindo as pessoas sendo usadas por Deus. Continue aí assistindo o poder de Deus se manifestando. Continue vendo a igreja crescer. Vai vendo, vai assistindo. Se você quer ficar no barco. Oh, aleluia. Mas a minha gratidão nesta manhã é porque eu estou pregando para um povo que não quer ser mero assistente, mero espectador. E porque,
eu sinto Deus nesse lugar, e porque eu estou pregando para gente que não quer ficar no barco, não quer ser mero espectador. O que nós vamos ver aqui é pessoas cheias da unção do Espírito Santo, sendo instrumento de Deus, participando daquilo que Cristo está fazendo e ainda vai fazer nesta igreja. Ei, irmão, olhe para mim, saia do barco nesta manhã. Quero ouvir um pregador, um pastor aqui que escute, que deseja no fundo do coração que você seja o protagonista. Então olhe para mim, saia do barco. Pare de ser mero espectador. E venha ver aquilo que Jesus está fazendo e ser parte daquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Você perdeu a chance de levantar a mão e dizer um glória a Jesus bem alto. Ser parte, não mero espectador. Para ser parte, não mero espectador, você não pode desconsiderar a probabilidade do erro. E, de novo, você não pode desconsiderar a probabilidade do erro. Diga comigo, eu posso errar. Diga de novo, eu posso errar. E aqui nessa igreja, nós aprendemos a conjugar isso. Meus irmãos, o que vemos foi que nem tudo foi perfeito. Pedro andou sim por sobre as águas. Andou ou não andou, irmão? Andou ou não andou, irmão? Andou. Mas conforme o texto, vimos o texto, ele cometeu um equívoco. O texto diz, ele reparou no vento, algumas traduções na força do vento, e ficou com medo. O Pedro, cheio de coragem no início, agora estava amedrontado. O audacioso Pedro, escute, que estava fazendo algo que ninguém até então tinha feito, agora estava afundando. O corajoso discípulo que inicia uma caminhada confiando na palavra do Mestre, porque Jesus disse, venha, confiou naquela palavra. E foi. Agora, esse corajoso que aceitou a palavra de Jesus, ele estava distraído e olhando para a força do vento. Para você acordar. Por que Pedro errou? Porque ele era humano. Ei, ele era humano. E qualquer ser humano está sujeito a errar. Nesta igreja nós já aprendemos isso, já conjugamos o verbo. Eu erro, tu erras, ele erra. E me perdi. Nós erramos, vós errais, e eles erram. Todo mundo erra. Levanta a mão e diga, é verdade, pastor. É verdade. Senão eu vou colocar um pedestal para você aqui, vamos te adorar. Porque nós erramos. Porque errar é coisa do ser humano. Escute, e essa palavra não é para fazer apologia ao pecado e práticas pecaminosas. Não me mal interprete. Eu não estou aqui concordando com uma vida de pecado. Essa palavra não é para justificar uma vida de erros, porque tem gente que escuta uma coisa como esta e fala, então eu vou me acomodar a viver uma vida de erros eternamente. Não é isso. Mas vale lembrar que um fracasso não pode ser usado para justificar uma vida fracassada. Eu vou repetir, um fracasso não pode justificar uma vida fracassada. Na questão da possibilidade de errar, nós vemos dois tipos de pessoas. Aquelas que não tentam fazer nada pelo medo de errar. Ei, tem gente que nunca vai fazer nada porque ele tem medo de errar. Esse é um tipo de pessoas. Gente que tem medo de errar. Nunca vai participar de nada. Não. Eu não quero errar. Não quero errar. E tem aqueles que quando erram, desistem, se prostram, se frustram e não querem fazer mais nada. Tem gente que uma vez que errou, né, Rogério, pastor Rogério, errou. Eu fiz, errei, não deu certo. Eu nunca mais vou fazer.
fica frustrado uma vida toda frustrada, sem nenhuma conquista, porque ele errou e agora não quer tentar mais. Meu amado, meu querido irmão, Pedro errou, mas errou tentando fazer a coisa certa. Ele errou, olha para mim, presta atenção, ele errou, mas errou na presença de Jesus. Ele errou, ei, olha para mim, ele errou. E Jesus não o descartou. E não o jogou no lixo. Ele errou, mas estava próximo de Jesus, tão próximo, que bastou um estender de mão para que ele se levantasse de novo. Só uma pessoa disse glória a Deus, eu não sei o que aconteceu. Você pode dizer glória a Deus para isso? Glória a Deus. Então não deixe, meu amado irmão, que o medo de errar seja um empecilho para que você seja um grande instrumento nas mãos de Deus. Eu às vezes escuto como líder, como pastor da igreja, como pastor, fulano errou, irmão, e você não erramos? Não pode mais participar porque errou, então vamos sair fora. Todo mundo erra. O que não pode errar e ficar prostrado. O que não pode errar e se conformar com o erro. Escute, se você tentando fazer o certo, errar, faz o que Pedro fez. Grite para Jesus. Ei, grite para quem? Jesus. Grite para quem? Estava tão perto de Jesus que quando errou, ele teve a chance de ser restaurado. E se fosse eu e você, quem sabe até colocaria uma mão na cabeça de Pedro e empurraria seus. Ia falar, não vou terminar a frase. Você não conseguiu, então afunde aí, porque tem gente assim, irmão, que afunda as pessoas que erraram. O Senhor Deus enche ela da unção, do poder, da graça. Oh Deus, o fogo do Atos dos Apóstolos vem sobre ela agora, para ela fazer o que o Senhor chamou ela para fazer. Aleluia. Levanta teu povo, Deus. Senhor, tira da arquibancada, tira aqueles que são meros assistentes. Ó Deus, usa com poder, Pai amado, uma visitação neste lugar. É o que eu oro nesta manhã. Cala a voz do crítico. Cala a voz, Pai amado, daquele que desanima. Cala a voz negativa. Deus, eu não sei qual é a área, mas o Senhor já tem preparado. E ela está se disponibilizando hoje, Pai. Tudo que precisava era isso. Ela precisava se colocar na Tua presença. O resto é por Tua conta. O Senhor vai usar, vai dar poder, vai dar graça. Aleluia. Aleluia. Aleluia.